mangás, eu acredito sinceramente que alguns mangás, eles morrem antes mesmo deles começarem. Antes de você esboçar o teu primeiro quadro, o teu mangá ele já está praticamente fadado ao fracasso. E eu quero comentar aqui com Eu vou, vocês cara. algum desses erros, até porque, caso você não saiba, eu estou criando e documentando um mangá do zero, desde a criação inicial, da concepção da ideia, até a publicação. Ele tá com um traço Fujimotado. Dá pra ver a influência assim do Fujimoto na feição. E tem um pouquinho também daquele. Caramba, cara, é do autor de Jagan. Pera aí que eu vou. Agora eu vou caçar. Pera aí que eu vou caçar, meu amigo. Ah, é do autor de Jagan. Jagan. Mal. É do autor de Jagan. É autor de escrita, no caso. Boku Tachi ga Yarimashita. Conhece? Mangá interessante esse aqui, tá? Pode dizer. Eu vou botar na tela aqui, ó. Mangá Hum, interessante esse. acho que eu conheço esse mangá, sim. Boku Tachi ga Yarimashita. Tá bem naquela pegada. Junta um pouco Fujimoto com o traço do. Qual é o nome do artista? Araki Hikaru. Hikaru Araki. Pronto, aí dá o traço do rapaz ali. Mas enfim, né? Comentário anedótico aqui que não serve de nada. Publicação deles aqui junto com vocês. Eu chamei essa série de Diário Mangaka e esse é o episódio 2. Então no episódio passado nós construímos essas páginas aqui que eu acabei chamando elas de páginas piloto. Na primeira página o menino ele tá dormindo aqui, ele acorda assustado no meio da noite, ele vai no banheiro lavar o rosto e ele acaba se deparando com a própria cabeça dele. Vai no banheiro. Uma coisa que eu não aceito. Eu não tô nem de sacanagem. Uma coisa que eu não aceito. Um instante. Eu vou até ver se eu tenho uma obra aqui. Ah, eu vendi Brodeck. Eu vendi Brodeck, Over. Qual seria outra obra que eu teria preto e branco aqui? Ó, vocês estão vendo isso aqui? O cara foi lá, acordou, olhou pra essa brecha, saiu, abriu a torneira, olhou pro banheiro. Brecha essa que poderia ser no banheiro dele, vamos supor que seja no banheiro dele. Mas, gente, eu vou usar de exemplo o Chaboté. Preto e branco não é uma coisa exclusiva do Japão, tá? Preto e branco tem no mundo ocidental também. Se você abertamente está fazendo uma obra com influências ocidentais, coloca na leitura ocidental, cara. Pô, bicho, a primeira coisa que eu vi assim foi o cara abrindo o olho e depois com o olho fechado. Sem ser no espanto, tá ligado? O espanto aqui. Se eu do nada, eu li todo eu li isso aqui inteiro. No sentido que, tipo, ele abriu o olho e ficou deitado. Aí deu uma levantada e quando se levantou, que ele se impressionou. Só que aí quando eu vi pra segunda página, seria impossível o segmento dele abrir a torneira e estar entrando no banheiro, tá ligado? Aí eu vi que tava no sentido ocidental. Aí, gente, de novo. Pô, se você tá. Espelha. Espelha. Se você claramente não tá fazendo um estilo que é. Você claramente não tá fazendo um estilo que é ocidental. E o que, que eu digo que é ocidental? Ó, olha essa página aqui, por exemplo. Essa página aqui. Você vê que essas roupas, esses figurinos, essas feições, elas são. Elas são caucasianas, né? Elas são caucasianas. São seres humanos do ocidente. Esse brother desse cabelinho de Kira aqui, é claro que é influência japonesa. Ele é igualzinho o Yugo, vale dizer, um mangá que eu acabei de ler. Então, o cara vai ser, pronto, tô lendo uma obra japonesa. Faça no sentido correto. Porque aí, senão o leitor vai ficar que nem eu, que nessa página eu li totalmente errado. Eu pensei que o cara justamente abriu o olho, aí ficou deitado na cama, assim, se levantou e depois tomou um susto. Mas não. Ele tava deitado, abriu o olho arregalado, tomou o susto depois que foi pensar. Enfim.
Alguns podem pensar que isso é um detalhe irrisório, mas pra mim não é, tá? Desculpa aí. O professor Igoi está balbuciando o que ele acredita. Lavar o rosto e ele acaba se deparando com a própria cabeça dele. Aí eu vou. Aí eu posso criticar o rapaz? Ou não pode? Primeira página, o menino ele tá dormindo aqui, ele acorda assustado no meio da noite, ele vai no banheiro lavar o rosto e ele Sinceramente, um bom uso de ambiente, tá? Tá bem interessante o ambiente dele. Vocês podem ver que tem uma rachura aqui em cima para representar a profundidade, mas também o frio de um ambiente noturno, né? Pesado e tal. Aí tem todo o ambiente aqui tá muito interessante. Mas esse espelho aqui não me pegou, tá? Porque ele tá aqui no espelho e ele olha de maneira abrupta e se vê assim no espelho. Essa transição de figura não foi tão interessante na minha visão. Ele poderia ter tentado, sabe o que, Over? Ele olha de novo, se é pra ser Ed, né? Abraça. Ele tá ali, o reflexo dele, aí ele olha de novo, aí você tem um zoom e um zoom out. Quando você tem um zoom out no mangá, você corta com a sarjeta e embaixo é só sangue, entendeu? Sim, não. Não, eu queria falar que como é uma página, é a segunda página, então você vai virar a página. Então faria mais sentido se fosse na virada, porque justamente você dá o olhar e daí na página seguinte tem um choque, né? Tem um choque da olhada, exatamente. Você pode até botar o olhar e a cabeça dele, mas aí você coloca que ela tá decepada na outra página. Ou você faz esse jogo de quadrinização que eu falei, que você corta a cabeça com uma sarjeta. Sarjeta, gente, é essa parte branca, tá? Que, curiosamente, no mangá que esse cara colocou aqui, não tem. Mas teria sarjeta preta, porque ele tá usando bastante delineado preto. acaba se deparando com a própria cabeça dele decapitada aqui no espelho. Meu objetivo aqui era captar a atenção do leitor rápido, em poucas folhas. Isso é essencial, porque as primeiras páginas, a primeira impressão, ela aqui fica. E esse, inclusive... Vale dizer, não tá ruim não, tá bem interessante até pra o dia 2 de alguém fazendo mangá. O primeiro erro que eu vejo os iniciantes mais cometerem, que é não dar a devida atenção para as páginas mais importantes da sua história, que são as 3 primeiras páginas. Te convido inclusive a analisar junto comigo aqui como é que os grandes mangakas fazem a abertura dos clássicos aqui, ó, se liga. Abertura de Fullmetal, primeira página aqui já, o que a gente tem? Alquimia e o Edward aqui, ó, uma criança sem perna, então ó, impacto. Boku no Hero, primeira página, o que é? Uma criancinha aqui, né, o Deku e o Aí eu vou discordar. Boku no Hero simplesmente tiraram o meme agora, né, com esse início que o Correio botou. Não é possível que o Deku sofria bullying desses caras. Aí a peculiaridade do maluco era puxar o olho assim, sabe? aí o Deku tá sofrendo bullying desse brother aqui, tá ligado? Do cara das mãozonas. Eu tenho uma mão grande. Por onde anda, né? O maluco com asa e o cara que estica a mão. Por onde andam esses caras que faziam bullying com o maluco, né? Bakugo aqui, ó, dando um sarrafo nele novamente. Prendeu o cara, tá ligado? Pra dar boca, que bosta, cara. Esse brother fez o quê? Esse cara aqui fez o quê, pô? Ele tá indo com tudo pro... Impacto aliado a também ambientação aqui, né? Você vê os poderes deles. Né? Tá Próximo, Bleach. A gente tem uma primeira página um pouco mais comedida, mas que fala sobre espiritualidade e tal. Bleach não foi um bom exemplo não, tá? Bleach não começa... Pá! Não. Uma página promocional. Tanto que o Ichigo tá... Naruto é um bom exemplo, nem deve usar. O Ichigo tá mal aqui, hein? Precisa um pouco de calistenia aqui, precisa um pouquinho mais aqui o Ichigo, hein? Aqui, mas aqui já na segunda página a gente tem sangue, o Ichigo descendo o cacete aqui nos marginais e tal, então novamente impacto. E também, igual eu falei lá, um pouco de ambientação no começo com a Rukia falando de espiritualidade e tal. Vamos ver o One Piece. Começa pacato aqui, fala de piratas na primeira página, maravilha. Já na segunda página aqui, cara, isso é muito legal, porque não...
Não, aí eu já concordo, porque o One Piece ele já inicia com o Luffy meio não tão anatomicamente acurado, né? Com esses dentões assim. Ah, eu vou provar que eu sou pirata. É meio que você tá brincando com essa ideia Bone, sabe o quadrinho Bone? Que eu não terminei, tá? Eu pensava que tinha terminado, mas tem mais dois, eu só li o primeiro. Sim, então. Enfim, de você ter essa imagem assim, não tão anatômica, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas muito agressivas acontecendo, né? O One Piece começa bem Não é só interessante. o impacto quando ele mostra aqui o Luffy, tipo, você vê na cara dele que ele tá sorrindo, que é escrachado, que é um mangá que vai ser muito comédia, assim, sabe? E, novamente, aqui também uma Ai, cena de impacto, ele fazendo algo imprevisível no próprio rosto e tal. Então, assim, perceba como logo nas primeiras páginas os autores eles já tentam reter, né, a sua atenção, te chamar a tua atenção. E também, eu não sei se você percebeu, mas eles te colocam no clima, né? Eles te dão um indicativo ali mais ou menos do que vai ser aquela série, se vai ser uma série de comédia, se vai ser uma série de piratas, de espiritualidade, de alquimia. Então eles já te dão um indicativo para você não ser pego de surpresa. Então fica aí. eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou fazer uma brincadeira também que esse rapaz deu. Eu estou com uma obra na minha cabeça que o início justamente fez os neurônios ativarem, né? Aquele meme do macaco. Op! Pois é. E meti aqui dentro o mangadex.com, né? .org, né? Você tem algum início em mente aí? Hum, nunca, não tão óbvio assim, né? Por que você fez esse cosplay de geladeira? Hum, hum, pensando aqui, né? hum. Ó. Eita, pô. Tô configurado errado. Uma coisa meio Jojo, né? Jojo? Não sei se Jojo tem um início tão Não top tem no assim. anime esse começo, né? Ó aqui, só eu. Só eu. Ó o prólogo. Eita! Tem Eita! doideira. Eita! Eita! Oh, oh my god! Oh my god! Oh, oh my... Pegou? Pegou? A estrela tá passando? E as eras? Sim, E então. as eras fluindo? Aí, olha lá. Toma. Toma, Gap. Só eu. Pum. Ficou muito foda. Toma. Toma. Toma, Gap. Toma, Gap. Pô, pro Olha, pessoal olha. que não gosta de ler, tá foda, hein? Toma, Gap. Toma, Gap. Pronto, aí começa. Uhum. Não, um que é muito bom é do Redorô também, né? Começa já com o Kaima Pronto, aí você pegou um apocanhando, né? também. Você também pegou um perfeito. Pegou também um perfeito início assim, você faz, eita, pô, o que é que tá acontecendo? Ele pegou os 3 primeiros capítulos, né? Ele falou assim, você pega as 3 primeiras páginas, desculpa, pra usar de exemplo. Por que tem vietnamita aqui? Qual é? Tem que ativar, pô. Primeiro cap, Dororedorô. Aí ele colocou 3 páginas, Hum, né? Ó, tem que contar, maldição. mas é capa ainda. É, É capa do capítulo. contra a capa, né? Pum! Tem. Cara, isso é muito foda Damn! isso. A primeira capa já é o suficiente, né? A primeira página assim, você, que é isso, meu irmão? Aí a terceira que ele colocou, né? Como também um potencial, você já tem essas 3 formas, né? Da Hayashida de contar a história. Aí depois você já tá preso, meu amigo, porque Dororedoro é um chiclete absurdo, assim, espetacular esse mangá. O início de Otokoryu também, Shijou Saiko no Otokoryu, aí também são exemplos demais, né? Eu peguei esses aqui Eu sou porque... Matheus Japa e nada mais justo que no primeiro Pausa, cara. Eu peguei esses aqui porque ele comentou sobre Thrilling, né? Ah, obra de Thrilling, só que ele pegou obras shonen. Que não é o que o cara tá botando aqui. Não era justamente o que ele tava fazendo, o mangá dele.
Aí eu peguei o Soil porque justamente pegou na minha cabeça uma obra que começa com mistério. E começa com um mistériozão. Monster também poderia, né? Porque Monster começa com uma citação bíblica e já é tenso, né? A minha primeira dica. O segundo erro é você não ter noção da mídia que você vai publicar o seu mangá. Eu normalmente gosto de utilizar o formato A5, tá? O famigerado A5, porque eu considero ele um excelente coringa e vou te explicar o porquê. Então, aqui eu separei alguns esboços da minha página piloto. Inicialmente eu pretendo publicar esse one shot na versão digital mesmo. Então o que eu vou precisar fazer, sendo que eu inicialmente publiquei ele como um A5? Eu simplesmente vou pegar as páginas aqui e vou enfileirar ela na vertical. Então veja que com isso eu não tenho esforço nenhum para diagramar e a minha leitura ela continua fluida aqui na vertical. Só que... Lembrando que também existe manhwa, né? Que é o scrolling. Que você pode fazer quadrinização vertical, não tem problema nenhum, tá? Na verdade, eu até aconselho a leitura de mais obras scrolling, porque se você quer fazer uma obra digital, é mais factível do público ser mais, como eu posso dizer, não abrangente, mas assim, afável. É mais provável que o público seja mais conivente com sua arte se ela for vertical, tá? É mais provável. Isso também entra naquela questão de precisar ser colorido ou não e tal. Que realmente, quando tá no mundo dos manhwas, eles são coloridos, né? Aí tem um impedimento e tudo, mas tô falando que é mais fácil, mais acessível. Que, ao mesmo tempo, se eu ver que o meu mangá ele tá fazendo sucesso, que as minhas campanhas de marketing estão indo bem, que a série aqui ela tá crescendo, nada me impede de simplesmente pegar esse mesmo arquivo aqui e, aplicando originalmente as margens de sangria e de corte, né, que são coisas que eu já vou fazer inicialmente o mangá pensando nessas margens, eu não vou ter esforço nenhum para rediagramar e mandar para a gráfica para ter a versão física e vender essa versão física do mesmo mangá, entende? Eu não vou ter esforço nenhum em diagramar. Então a única coisa que eu realmente preciso é tomar alguns pequenos cuidados, como por exemplo, na mídia física você... A sangria no scrolling, né, que eu tava comentando no vertical, é quase nula, né? Então é outro universo aí, é uma parada que geralmente ninguém para pra pensar sobre isso, né? Mas a gente geralmente vê uns blocos de quadros. Será que eu tenho algum mangá aqui aberto pra dar de exemplo? Tem os bloquinhos abertos, fechados assim. Pronto, deixa eu pegar aqui. Opa, voltei, gente. Geralmente a gente não liga, né? Mas vocês estão vendo que tem uma parte muito branca, assim, né? Os quadros estão claramente se limitando a ultrapassar uma certa linha, né? Porque é justamente a sangria. Passou daqui, geralmente o cara não vai ler porque não consegue. Ou justamente por causa da gráfica, né? Tem essa limitação de gráfica. Algumas obras não ligam pra isso e se aproveitam, né? Muitos shoujos, vale dizer, fazem isso. Mas eu peguei aqui o Shigeru Mizuki porque o Shigeru Mizuki, ele é um cara que tá muito aí pra isso. Aí eu sabia que qualquer página que eu colocasse, vocês iam conseguir ver a sangria do Shigeru Mizuki. Bom, vou deixar o vídeo tocando e só pra não ter mais pausa eu vou voltar lá. Você normalmente separa um espacinho aqui, né, pro miolo, para não deixar nenhuma informação importante, mas tudo isso já é realmente englobado na questão das margens. Se você não faz com A5, você vai no formato do smartphone mesmo, né, no padrão da Webtoon, que é algo mais parecido com isso aqui. Cara, para você levar desse formato extremamente verticalizado para a mídia física, mano, você vai ter de basicamente rediagramar a sua história inteira pra ela... Mas aí tá contando que o cara vai conseguir fazer mídia física, né? Conseguir caber ali os quadros dentro das folhas demais, pra você mandar pra gráfica. Então, quando você começar, já começa com a certeza de um plano de como é que você vai fazer, de você não começar fazendo nas coxas, nem na correria, pra você não se arrepender depois e ter retrabalho.
Inclusive, para não ter erro, eu já vou começar a encaminhar alguns e-mails para uma série de gráficas. Se eu vou para mídia física ou não, só depende de você, do sucesso dessa série. Então eu espero contar com seu like e principalmente se inscreve e ative o sininho aí para continuar aqui me acompanhando nessa saga. E o terceiro erro é você não ter uma estratégia de divulgação e monetização do seu mangá bem Isso aqui é importantérrimo, tá? Ninguém é louco que nem o Dave Sim. Ninguém é louco que nem o Dave Sim. Eu tô lendo agora Cerebus, The Artifact. Ô, velho, eu não sabia nem que existia esse animal. Artifact. Você sabe o que é um Artifact? Não. É um porco da terra, ou porco formigueiro. Pesquisa aí. What Aí, the hell? what the hell, né? Aí, tô lendo o Cerebus, The Artifact. Que, olha, sinceramente, tá espetacular, tá? Pô, muito bom. De verdade, de verdade. Eu subestimei a Image Comics, né? Mas ele fazia independente. O Dave Sim, ele simplesmente em 77, eu vou fazer meu quadrinho aqui, dane-se. Com dinheiro, sem dinheiro, vou fazer. 30 anos de lançamento. Ninguém é doido pra conseguir fazer isso, né? Tanto que Cerebus é conhecida como a maior obra independente around the USA. USA não, né? A América do Norte, porque ele é canadense. Mas enfim. definida. Então imagina que esse daqui é você, esse daqui é o seu mangá, né, a sua obra-prima. E, cara, Artavac é meio que um tatu, né? Por aí, mano, muito próximo. Devem ser parentes. Entendi. Isso é uma desvantagem para os painéis quando a gente traz para a mídia física. Tinha páginas duplas lindas de Boa Noite Pum Pum que eram cortadas no meio. Sim. Tanto que o Araki, né? O Araki fez o Joseph com um braço gigantesco porque ele sabia que no meio das páginas ia se perder, aí ia ficar proporcional justamente com as páginas. Espetacular. Espetacular. Ai. pensa aqui comigo. Muitas vezes o produto que mais vende não necessariamente é o melhor produto, e sim o produto que tem o melhor marketing, que as pessoas conhecem mais e que tem mais divulgação. Então, assim, de nada adianta você gastar horas e horas e anos da sua vida em fazer uma obra-prima aqui, né? Se basicamente ninguém conheceu o que você tá fazendo. Vale sim, tá? Calma aí, pô. Calma aí, vale sim, pô. Viva seu sonho. Mas, se você não tem sustento pra isso, dedica um pouco do seu tempo pra divulgar, pra monetizar. Pronto. Se você for um engenheiro químico formado, com 2 empregos em ação, aí vai fazer seu mangá, pô, se você tem tempo pra isso, não precisa nem de dinheiro, você só faz. Agora, se você não, né? Entendeu? Fazendo. Então, tão importante quanto você fazer uma boa história, um bom mangá, é você ter um público, né? A Mariazinha aqui, o Joãozinho conhecer o seu mangá e você ter o básico de uma audiência. Porque assim, a partir disso daqui, de uma audiência fiel, você consegue monetizar o seu projeto, né? Porque isso no final das contas é muito importante e não deve ser desconsiderado, porque para pensar aqui comigo, é intuitivo. Um mangá é uma coisa que você vai gastar, cara, horas e horas aqui fazendo. Ó, isso aqui é um relógio. Você vai estar lá sentado, trabalhando dias e dias e mais meses desenhando igual um maluco aqui pra fazer isso dar certo, e é um projeto de longo prazo, então você não vai conseguir ficar por muito tempo se sustentando à base de fotossíntese, entende? Você precisa da rentabilidade para ter sustentabilidade no seu projeto. Novamente a gente volta lá naquela questão de fazer uma boa gestão, de gerenciar o seu projeto e não fazendo ele às coxas, porque vai chegar uma hora, cedo ou tarde, que você vai ter de abandonar o seu projeto porque você não conseguiu dinheiro e agora você não tem mais tempo pra ficar se matando pra desenhar porque você precisa sobreviver. Então, ou você já tem dinheiro e não se preocupa com isso. Mas assim, é só aquela coisa assim. Você talvez tenha um público dedicado, já seja nichado. Por exemplo, acho que o Ove aqui vai concordar perfeitamente com o que eu tô falando. Existem obras que você vai querer fazer que já são nichadas, pô, naturalmente. Se você quer de fato ganhar dinheiro com uma coisa que já é nichada, pescaria, por exemplo, vou fazer um mangá de pescaria aqui. Cara, você já sabe que você não vai atingir o público total. Você vai atingir um certo
segmento de pessoas. Você pode fazer uma divulgação para essas pessoas que estariam interessadas, certo? Mas já tem que estar com a cabeça de que você não pode se ludibriar de querer fazer vários tropos para angariar mais pessoas para sua série, porque ela já está direcionada a um segmento inferior de quantidade de pessoas. Ponto. Não quer dizer que você vai ser um insucesso por isso. Não, mas quer dizer que você vai estar nichado. A gente olha para Joe hoje em dia e diz que Joe é um sucesso arrebatador no mundo dos mangás, e é mesmo. Mas quantas séries tentaram ser Joe e não conseguiram? Quantos mangás parecidos com Ashita no Joe e não fizeram sucesso? Meu amigo, às vezes é questão de infinito. É questão do contexto social, é questão de você ser um bom roteirista, no fim das contas, né? Sei lá. Não é tão simples, né? Assim. Não. O primeiro passo é você conseguir uma audiência, né, pessoas para consumir o seu mangá, e depois você vai pensar em formas de monetizar a sua audiência. Então, assim, isso precisa estar definido desde o começo, porque você não pode começar de uma forma e depois mudar tão drasticamente, porque a sua audiência vai se sentir traída se você fizer isso. Se você começar dando de graça e depois você começar a cobrar eles, entende? Pode acontecer algum tipo de ruído, então é bom que você defina desde o começo. Cara, isso daqui vai ser... Mas uma das graças desse mundo lúdico dos mangás não é pegar uma coisa de tipo pesca e transformar em entretenimento, mas então, pô, peraí. Beleza. Você pode justamente fazer o lúdico de tornar mais palatável para pessoas fora do nicho. Você pode tentar isso. Mas já saiba que não vai ser todo mundo que você vai atingir, porque já está direcionado a ser nichado, né? Um cara outsider, um cara insider, um cara iniciante, amador no mundo dos animes vai gostar de Jujutsu Kaisen. 2, pelo menos. Vai, ponto. Agora, quantos que vão gostar de Azumanga Daioh? As garotinhas fazendo piadas? Tem que já tá um pouco filtrado, né? Pra assimilar aquilo ali e achar fofinho, ok e tal. Mesmo que seja bom. Um financiamento coletivo, isso daqui eu vou ganhar dinheiro através de doações, isso daqui eu vou rentabilizar, sei lá, num contrato com a editora. Cara, Pô, não existe ali quase que época que foi mais simples de você fazer todo esse processo do que essa época que a gente tá vivendo agora. A tua audiência, hoje em dia, você consegue facilmente através de redes sociais. Isso daqui, ó, você tem sites e mais sites de financiamentos coletivos, as próprias redes sociais também, você tem o Pix, você tem editoras online, cara, existe um mundo, uma infinidade de coisas que há 10, 20 anos atrás simplesmente não existia. Ou você publicava por uma editora, ou você não publicava, é simples assim. Eu comentei com vocês de que essas páginas aqui, elas não vão aparecer na versão final do one shot, né, do meu mangá, porque elas são uma página de teste, por assim se dizer, para eu mensurar o meu traço, a minha estética, e mais importante do que isso é o fato de que essas páginas piloto aqui, elas me entregam o meu tempo médio de produção das páginas. E por que isso é tão importante? Porque através dessa única informação que a gente consegue fazer o gerenciamento do nosso projeto. E o primeiro erro é você não tratar o seu mangá como um projeto sério, você ir fazendo ele às coxas. Quando eu digo você tratar ele como um projeto, não é uma palavra bonita, é você ter método, é você ter ferramentas para você gerenciar esse projeto. E aqui eu estou utilizando o Trello, que é basicamente um quadro Kanban aqui virtual, né? Com ele a gente tem aqui as nossas tarefas, que elas estão no nosso backlog, né? Que a gente precisa fazer, as tarefas que eu estou fazendo e as tarefas que eu já fiz aqui pro meu one shot, o Dias Lúcidos. Então eu também consigo dividir o tipo dessas tarefas, né? Eu consigo colocar as azulzinhas aqui para as tarefas conceituais, as vermelhinhas aqui para produção, né? Mão na massa, os desenhos ali que vocês adoram ver, mas que eu já dou um spoiler aqui, é o tipo de tarefa que a gente deixa mais pro final, e as verdinhas aqui são de gerenciamento, mas eu nem vou entrar tanto no mérito. Então, o beabá do gerenciamento de projeto diz que você tem uma data de início e uma data de entrega de fim do seu projeto. Hoje é o dia 14 de maio. Digamos que eu venha aqui e fale, eu quero entregar meu mangá daqui a um mês. Então eu chego no dia 14 de junho e coloco aqui terminar mangá. Só que, cara, essa data aqui, ela só serve pra te atrapalhar. Porque, pensa aqui comigo, você não definiu ela com base numa métrica realista do teu ritmo de produção. Você simplesmente chegou aqui e cagou um dia pra você entregar. Então, assim, você fez uma data de entrega que ela é muito mais pautada na tua vontade, do teu querer que as coisas saiam do jeito que você quer, do que com a realidade. Ela é uma meta ilusória. E eu falo porque já aconteceu exatamente isso comigo. Eu ficava virando as noites igual um maníaco desenhando, pra chegar no dia, eu não consegui entregar, eu me senti frustrado, eu me senti um merda, e as chances são que pelas próximas semanas, ou quiçá meses, você entre no burnout e simplesmente abandone o seu mangá.
O próximo erro, eu nem sabia, na verdade, foram vocês mesmos que levantaram isso pra mim, né, essa reflexão, que, cara, é basicamente, você não precisa ser um mestre do mangá pra fazer um mangá, entende? E eu sei que esse é um tópico polêmico e tal, porque existe todo um culto ao traço e, nossa, isso, aquilo, e até mesmo pra mim, que sou professor de desenho, né, que, tipo, lido com isso todos os dias, é muito contra-intuitivo pra maioria esse pensamento, mas eu tenho aqui algumas evidências pra comprovar o meu ponto, que é basicamente, pra quem já me segue lá no Instagram também, né, já deve ter visto isso daqui, você pode concordar comigo que não é nenhum super desenho, né, é algo muito, mas muito elementar e tal, o traço não tem nada demais aqui, isso daqui é nada mais, nada menos do que a primeira versão do One Punch Man. Essa foi a versão que viralizou, foi essa versão que fez sucesso, toda mal desenhada, sem anatomia nenhum, sem controle de traço nenhum. Olha essa line art aqui, cara, claramente dá pra ver que não é um trabalho super trabalhado, que não é nada de outro mundo, e você aí se cobrando ser um mega desenhista pra sequer começar o seu... Acontece que o One Punch Man, ele tem a estética Reta-Uma de ser Fala uma dela. crítica, né? A obra nasce como uma crítica. Então, se você tem uma obra de fantasia que não é crítica, se você tem uma obra de psicológico que não é crítica, se você tem uma obra que tem tudo e não é crítica, não vai cair no gosto do povo, porque o One Punch Man ele nasce como uma comédia pós-irônica, digamos assim, crítica, satírica, tá ligado? Então, não é um bom exemplo, tá? Eu não achei um bom exemplo, não. Porque o One Punch Man, ele. Tipo, o Oni, ele claramente tá tirando onda. Que nem o Zetai Sunred. Sabe Sunred? Uhum. Zetai Senshi Sunred. Eu poderia ter pego, por exemplo, o Masaru Kan, né? Sex Command Gaiden, que é muito mal feito Pronto. também, mas assim. Muito horroroso. Comédia. Adivinha? É, Comédia. que como comédia funciona, porque bababá, né? Tem um mangá que eu terminei. Tem um mangá que eu terminei e, tipo, fez nenhum pingo de sucesso. Aqueles mangá underground meu, né? Que assim, a autora tinha um sonho, tá ligado? A autora tinha um sonho e ela buscou. Mas que o traço dela inicialmente era impressionante de mal feito. Tanto que eu vou usar de exemplo como um traço que não encaixa. Um traço realmente ruim, tá ligado? Porque a gente gosta muito de usar aquele comentário de que a substância de qualquer traço é até superior da sua própria execução. O que eu quero dizer com isso? Existem obras que são adequadas para sua própria arte. Ah, existem artes melhores e piores. Sim, beleza, mas para a proposta da série, aquela arte ela é suficientemente boa e até artística, porque a superação da execução em conjunto com o que a arte e a obra querem trazer é maior do que o próprio desenho. Desenho próprio, assim. Eu vou pegar. Ah, nossa, não acredito que eu fiz isso, cara. Eu peguei a sequência. A sequência ela já tem uma arte um pouquinho melhor. Mas isso aqui tá um pouquinho travado, né? Desculpa aí, gente. É que esses vídeos eu gosto muito de falar sobre mangá. Eu sei que vocês também, alguns de vocês gostam disso. O corte vai estar longo mesmo. Mas é porque também o garoto aqui não tá cooperando, tá? Desgraça. Pronto, agora você vai. Agora eu tô mandando você ir, desgraça. Tome. Venha. Venha. Ouve, eu não acredito nisso. Ouve. Não tá carregando. Meu amigo, não fale comigo hoje não. Não fale comigo hoje não. Meu computadorzinho, meu querido aqui. Não é possível que eu vou ter que abrir no... Esse tempo todinho eu podia ter abrido aqui, né? Aberto. Vamos pro Mangadex. Está abrido. Obrigado, cara. Falei porque eu tava... Era esse aqui que eu queria mostrar. Ai, que desgraça. Pronto, esse tempo todinho, gente. Desculpa aí. Ai, 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 ixi. Aí você ouve. Ah, tem estilo, né? Tem mesmo, cara.
Tem mesmo estilo, assim. Tipo, você vê que tá tentando. Mas, pô, é feio, né, mano? Olha. Aí. É, Olha esse dementador aqui. pô, é Olha aí. um feio É um, fe... aceitável, né? é um feio perfumado. É um feio perfumado? Cara, assim, eu acho que facilmente consegue achar um pior que esse. Olha aí. Aí. Eu facilmente consigo achar um pior que esse? Você tem exemplo? Pô, teve um que eu li esses dias. Acho que é Shoujo Holic o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eita, pô. Até tenta, pô. Até tenta. Mas vocês vão ver a diferença que a autora teve com a sequência dela. Na sequência, ela teve bem mais tempo assim pra fazer, né? E ela melhorou muito na arte. Ó como já tá muito mais ornado. Nossa, bem melhor, com certeza. Olha como ficou melhor a arte. Sabe? Background ela não se preocupou muito não, né? Mas melhorou bastante. Ó, o rosto, as feições. Muito melhor. É, Parece um pouco shoujo, então é shoujo, né? É aquele do Fukumoto, aquele Penchan, eu acho. Cadê Nobuyuki? Nobuyuki Fukumoto? Porque tu pega Gintokin já é um pouco assim, mas o próprio começo tem também, né? Pô, mas Gintokin tem a melhor parte, mano. Pra mim. Visualmente do cara. O início de Ten é feio mesmo. É feio. Tá em ordem, tá, né, de lançamento. Eu vou botar aqui um capítulo 59 e o capítulo 2. De coração aberto. Pô, é até fofo esse traço, né? É, tá bonitinho, vai. Um tracinho fofinhozinho. Sei lá o quê. Aí, É, já é clássico mudou tudo totalmente, né? Kaiji. Acho que é o 50 que pra mim é o ápice do cara, sei lá, 63 aqui. E o início, pelo amor de Deus. Ou se acaba bonito, viu? É o menininho de papai, é? É o menininho de papai? Como não amar Fukumoto, mano. Aí aqui ele já tá se tornando aquele que ele virou, né? Aí olha que estilo, meu irmão. Cara, isso aí sim, porra. Na época que ele não sabia desenhar corpo, né? Aqueles ombros gigantes aí. Olha os cavalos. Muito bom os cavalos super realistas e os caras zoados. É muito bom quando tem um autor que ele é muito bom de desenhar referência, mas como ele vai adaptar o traço dele, né? Tipo, o Fukumoto ele consegue desenhar um objeto, um animal perfeitamente, mas os seres humanos dele são isso, né? Assim. O ser humano dele é isso aqui. Esse ombro, irmão. Esse ombro, brother. Tá, porra. E esse ombrozão aqui, hein? Cê é louco. Gente, vamos voltar pro vídeo, né? Enfim, não concordo com a opinião do rapaz. Não foi um bom exemplo. Seu trabalho como mangaka. E eu falo isso por mim mesmo, eu já mostrei aqui no canal o meu primeiro one shot e cara, eu digo isso com certeza. Você não precisa ter medo. Eu acho que realmente você vai se testando. Vai se testando, vai se testando, vai se testando. Tá. Mas a questão é de você publicar, né? É diferente de você espalhar um pouquinho ali, faz no seu blog pessoal, sei lá o quê. Mas você achar, você vai lá e faz a obra do seu coração. Não caia nessa ilusão de que a primeira obra que você vai fazer é a sua obra especial, predileta, a melhor obra do mundo que você tá pensando há 10 anos pra fazer. Não, se teste
E depois você cria essa coragem aí pra fazer o Bam 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 a última cocada preta. Que a maior parte das coisas que eu vou implementar nesse one shot agora, atual aqui, são coisas que eu aprendi lá atrás, quando eu tava começando, quando eu tava justamente fazendo aquele meu primeiro one shot. Então, não foi a prática do desenho, o fato de eu me ter tornado um desenhista muito melhor, que me trouxe esse conhecimento de você fazer histórias em quadrinhos. O mais importante, cara, é você dominar a narrativa, é você conseguir imprimir ritmo, de você envolver o seu leitor, e isso não tá diretamente ligado ao seu traço. É claro, é óbvio, eu também lido com desenho todo santo dia, eu sei que é importante você ter um traço bom, e que, cara, é muito importante pra sua comunicação visual e blá blá blá, mas, assim, isso é apenas um dos elementos. Você não pode negligenciar todas as outras coisas que estão em volta do mangá, né, da linguagem, do texto, da narrativa, e você se prender a isso só porque você ainda não desenha bem, entende? Só porque tem uma coisinha de milhares de coisas que existem no mangá que você ainda não domina. Mas presta atenção pra você não me entender errado. Eu não disse que não é importante você desenhar bem. O que eu tô falando é que você não precisa ser um mestre desenhista, um mangaka de elite pra começar a desenhar mangá. Você saber o mínimo dos fundamentos de desenho, você ter uma consistência ali no seu traço, cara, isso daí já é suficiente pra você começar a dar os seus primeiros passos. Inclusive, se você é iniciante e tá querendo aprender a desenhar do zero, aí embaixo no primeiro link da descrição tá o link do Opa. desenho sem limite. Aqui eu quero dar uma opinião que ela é bem pessoal mesmo, tá? Isso é algo que eu utilizo pra fazer as minhas obras, então você não vai encontrar isso, tipo, em nenhum lugar dessa forma aqui com que eu tô falando, é algo muito mais pessoal mesmo, e eu digo isso pra você não ir lá no Google pesquisar achando que é tipo uma teoria, sendo que é algo que é basicamente meu, é algo bem pessoal mesmo, mas que me ajuda bastante, que é basicamente você ter uma divisão clara entre conceito, entre gênero e entre história, né, ou roteiro. Então, ter isso daqui bem claramente me ajuda a desenvolver e desenrolar as minhas ideias, que são todas muito... É um emaranhado, né? Você conseguir organizar isso conceitualmente, colocar cada coisinha na sua caixinha, cara, vai facilitar muito, pelo menos pra mim, facilita demais a organização das minhas ideias. Então, o que eu normalmente considero como o conceito? Eu vou dar alguns exemplos, porque eu considero mais fácil falar quando você dá exemplos. Se a gente for pegar o conceito do... Assim, se for pra ser super básico, eu colocaria uma camada a mais aqui embaixo, seria prosa. Porque uma coisa é a história, outra coisa é como você executa ela, né? Eu não sei nem por que tem um tal de gênero aqui, sinceramente. Não sei qual é a O pira gênero não é dele. uma coisa que você vai perder muito tempo, né, Você definindo. tem que. Não, eu vou frisar aqui que eu tenho que fazer coisas porque está dentro desse gênero. Não concordo tanto, não. Mas eu colocaria prosa, história, semiologia e conceito. Semiologia, gente, é de referências, assim, coisas de estudo, de o que é que você quer dizer e tal. E conceitualização é justamente de você fazer a sua pesquisa, sua sinuosidade, sua dança. Brincadeira, assim. Gênero, não tô concordando muito, não. dos pokémons é basicamente bichinhos fofinhos que você pode então, capturar. ele tá fazendo o conceito como se fossem apenas conceitos estéticos. Quando eu digo Sim, estético, não é só conceito visual, tá, gente? Estético é quando você tem um conceito assim, pokémons. Qual é a estética de Pokémon? Qual é o termo? Fanopeia. Qual é a fanopeia de Pokémon? Quando eu penso em Pokémon, eu penso em um bocado de monstro dentro de uma Pokébola, batalha. Isso é uma fanopeia. Isso é um conceito estético de Pokémon. Né? Conceito. Duelo de carta. É um conceito, entendeu? Qual é o conceito dessa série? Duelo de carta. Então ele tá falando mais para conceito estético. E não um conceito de tipo, qual é o ponto que eu vou trazer, qual é o Bragnite que eu faço aqui e tal. Eles e eles vão lutar entre si. Se a gente for pegar o conceito do Naruto, são ninjas que se matam com jutsus e tal, e aquele mundo. E se você for pegar, sei lá, Bleach, é aquele mundo espiritual, né, dos fantasminhas no começo, e daí tem os Shinigamis e eles lutam. Eu acho isso aqui muito básico, né, pra você colocar como uma pirâmide do seu, né? Tanto que, como esse cara tá fazendo aqui na cabeça dele, ele tem todo o respeito de deixar do jeito que ele quiser. Não tô infringindo isso, mas assim, geralmente pirâmides, o que tá no topo é o mais importante. É o resultado final, digamos assim. Se não fosse todas as mas outras aí bases o anteriores. alicerce, né, pô? Se Alicerce é não, a história. se não fosse todas as outras bases anteriores, não existiria esse conceito, sabe? Você tá, É verdade. você Seria mais tá, lógico, assim. você tá fazendo os pilares pra construir o telhado, né? Pô, esse conceito estético ele tem que estar lá embaixo. Porque não é possível que você faça a sua história toda pra ter uma ideia, um visual assim emblemático. Entendeu?
entre si. Então, se a gente tirar qualquer um desses elementos, dessas histórias, tipo a rinha dos bichos lá do Pokémon, cara, a história ela vai ficar meio sem pé nem cabeça, ela vai ficar meio que sem alma, né? Tipo, se só restar o Ash e os personagens e o roteiro ali, tipo, qual que vai ser a graça do Pokémon, entende? Qual que vai ser o motivo deles, tipo, você tira meio que a essência daquilo. A mesma coisa com Naruto com os jutsus e com os ninjas, a mesma coisa com Bleach e com os Shinigamis, mas, enfim, toda a história, toda a obra, ela tem meio que um conceito. Não necessariamente ele precisa ser um conceito inovador, mas ele tem um conceito bem definido, entende? Você tem ali um universo que ele não necessariamente é único, mas que ele ambienta aquela obra. Então, eu primeiro gosto de pensar no meu conceito. No caso do Dias Lúcidos, eu comentei pra vocês que lá no primeiro episódio seria basicamente o personagem que vê algo estranho, algo fantástico através do espelho, e daí eu teria todo o desenrolar da minha trama pra gente conseguir desenvolver esse conceito, né? Só que assim, o conceito por si só, ele é algo muito constante. Por exemplo, a rinha de Pokémons, cara, isso é meio que um fato. É diferente da história, onde os seus personagens, eles mudam, onde, tipo, o desenrolar das coisas é algo muito mais fluido. A partir do meu conceito, eu consigo pensar, né? Eu tenho, ok, eu vou ter um reflexo aqui no espelho. Que tipo de gênero normalmente seria mais fácil desenvolver esse conceito? Na minha cabeça vem o terror, mas eu também poderia levar esse conceito pra uma comédia, né? Eu poderia fazer algo bem bizarro com esse reflexo aqui, enfim. O cara poderia, sei lá, tipo, encontrar uma namorada no espelho, entendeu? Só que ele nunca namoraria. Aí é que tá, o gênero também seria conceito, não? Se é um conceito estético... Porque se você pensa no conceito, você vai aplicar o conceito já, né? É. Não, vou botar uma briga, vou aqui fazer uma briga de animais. Terror. Pô, a sua aplicação de conceito, ela tá imbuída na sua execução também, tá ligado? Vou fazer o Naruto, né? Ninjas lutando entre si. Pô, de ninja não tem nada, né? Ninja mesmo, não tem nada. É só uma estética legal. O gênero também seria conceito. Porque você tá em execução, né? Que você pensou na ideia do espelho, né? Alguém que vê algum cor no espelho. E pensou no terror, provavelmente, né? Cara, assim, tipo, vou pensar no gênero aqui. Ele não tá falando que é justamente um conceito mais sólido, mais constante? O gênero também seria um conceito mais sólido e constante. Enquanto a história é fluida. Eu não realmente, essa pirâmide aqui não... É com ela. Mas, tipo, por exemplo, eu já pensei numa história uma vez que envolvia um conceito sobrenatural, mas depois eu adaptei e eu achei melhor ser só uma coisa mais conceitual, assim, tipo, tudo que acontece é muito mais um reflexo de algo pessoal da personagem que transparece como uma coisa que remete ao terror, mas o elemento de terror mesmo, assim, um fantasma, um ser que ataca, né, que faz a personagem vivenciar alguma coisa, sumiu, só ficou a ideia da personagem sofrendo algum tipo de... Magia existe ou não, né? Então, aí foi uma reaplicação de uma ideia que eu tive, que eu achei que ficaria mais interessante se fosse mais conceitual. Mas eu acho que no nível que ele tá conversando, assim, tipo, na forma como ele tá se expressando, eu acho que quando ele pensa no conceito, já tá atrelado à ideia do gênero, né? Tá sim. Principalmente se for conceito estético. E não em conceito semântico. Conceito semântico é o que você trouxe. É conceito. Caramba, será que é real ou não a magia, né? Será que é real ou não o sobrenatural? É uma questão. Isso é conceito semântico. Né? Será que pode acontecer? Não sei. Conceito estético é justamente ser terror. Ser uma coisa mais amedrontadora, um pouco arrepiante e tal. O conceito por si só, ele é algo concreto, entende? Você que meio que desenvolve e norteia pra onde você quer que ele vá. Então é muito importante que você tenha o seu conceito definido claramente. Conforme eu já falei, ele não precisa ser algo que você vai reinventar a roda. Se ele é um conceito concreto, ele não vai, né? Ele já é. Ele precisa estar bem definido para que você consiga fazer essa hierarquia aqui, entende? No meu caso, eu escolhi o terror, porque é o clichêzão aqui e tal. E a história, né, o roteiro, é basicamente os fatos e acontecimentos que os personagens vão fazer pra fazer com que você sinta as emoções que você estipulou no seu gênero, entende? Então vai ter toda uma sequência de fatos encadeados aqui, acontecimentos e eventos que vão despertar as emoções que você escolheu representar com base no conceito que você estipulou. Então você ter essa hierarquia aqui, ó, bem definida,
é algo que sempre me ajuda muito. Aí vai ter alguém que vai falar, Marcelo, mas o Scott, não sei das quantas. Cara, eu caguei, eu sinceramente caguei. O que eu faço aqui Scott é algo que faz McCloud. sentido pra mim. Se você quiser fazer de outra forma, sinta-se livre pra adaptar, sinta-se livre pra ignorar isso aqui que eu falei, mas isso normalmente é algo que facilita e muito a criação e organização das minhas ideias. Não, então, tudo bem, ele pode fazer o que ele bem entender, né? Mas eu tenho bastantes críticas ao que ele colocou aqui. Último erro, eu gostaria de te lembrar que você é aquilo que você consome e que você fazer um mangá é um gesto que vai te exigir, cara, algumas atitudes, pelo menos na minha visão, que vão precisar te deslocar para esse status de um autor que consegue entregar algo de alto nível. E o que eu tô querendo falar com isso? Que você é basicamente o que você consome, você precisa consumir mangá, você precisa respirar mangá, você precisa estar entre pessoas iguais a você, você precisa conversar com outros autores, você precisa conviver com outros autores e, na minha visão, não adianta nada você ser, tipo, uma pessoa normal, entre aspas, é meio subjetivo isso, mas não adianta você ter um perfil normal, você, tipo, consumir coisas normais e, tipo, uma horinha lá do seu dia você senta e você vai fazer o seu mangazinho, entende? Tipo, você não vai ter repertório pra isso, você não vai ter composição pra isso, você não vai ter... Eu acho bizarro que ele tá certo, tá? Só que ao mesmo tempo ele tá errado. Porque não tem fórmula. Não tem fórmula. O Toriyama, eu fiz toda a pesquisa, tem esse vídeo postado no canal, eu fiz toda uma pesquisa pra saber se o Toriyama tinha influência ou não. Ele não tinha. Tekken Shimei é uma obra de porrada que veio antes de Dragon Ball. E Dragon Ball é dito como o primeiro englobador, né? Aglutinador de artes marciais com o Shonen, com o Battle Shonen. E Tekken Shimei fez isso antes. Só que Tekken Shimei não era conhecido pelo Toriyama. Toriyama ele conhecia as séries assim, Bruce Lee e tal. Ele via filme. Ele não via de fato Tekken Jack Shimei. Chan. Aí o cara simplesmente pegou e fez aquela quadrinização ótima de Dragon Ball que revolucionou o mundo dos mangás no cru. No cru. Tem gente que tá fora do sistema de mangá e que faz uma quadrinização melhor do que quem tá dentro. E isso, assim, já foi provado em vários exemplos. Tem muito em shoujo também, né? A pessoa que convive muito com shoujo, ela tá acostumada tanto, ela tá tão tacanha ali, tão repetitiva com o universo do shoujo, que quando ela vai pra um universo mais slim, mais podado, ela até se estranha, caramba, como é que... Cadê? Tá tudo tão encaixado, é quadrado, retângulo, quadrado. E a pessoa se perde, assim. É muito difícil ter uma resposta pra isso. Sendo que eu, sinceramente, acho que eu tô com um rapaz, tá? Eu acho importantérrimo você parar pra ler. E aí vem uma dica maior. Aqui, Over, vem uma dica maior. Talvez o Over concorde comigo. Se você vai fazer mangá, né? Mangá ou manhua, que também não tem problema nenhum. Leia obras curtas. Leia obras curtas. Você que tá acostumado com One Piece, com Naruto, com Hunter x Hunter, você não vai fazer isso, cara. Relaxa. Você vai ter que fazer uma obra curta. E depois vai amaciando se você quiser fazer uma coisa maior. Não tem problema. Existem obras curtas boas, tá? Existem obras curtas boas. Como existem obras horríveis, longas. Então cuidado. Foca sua leitura, se você quer tanto fazer um mangá, foca sua leitura em mangás curtos, tá? Aí você pode ter Uma dica que eu dou também é que mangá pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer narrativa, qualquer tipo de ideia. Então, tipo assim, não tenta associar a um tipo de subgênero, demografia específica, né? Porque essa é a coisa mais comum que tem, né? Ah, vou fazer um shonen. Pô, sabe, mas mangá não é... Eu sei que as pessoas associam mangá a shonen, ou no caso elas querem fazer um shonen, porque é o que dá mais certo, né? Então as pessoas Ou que querem elas viver o gostam sonho de também, né? viver de mangá, né? Então Porque elas gostam é também. coerente, né? Então, mas às vezes, tipo assim, você pode fazer um mangá que é só uma ideia que você teve, assim, de uma história banal, uma história de terror curta, uma história de superação, sabe? Qualquer coisa que não necessariamente você vai se referenciar em algum mangá famoso, sabe? Uma história que você é pessoal sua, assim, eu quero fazer um mangá sobre uma história sei lá, de um casal que tá se divorciando, sabe? Que é uma coisa típica, mas assim, funciona como mangá. É só saber desenvolver.
a autora de Grama, Grama é um mangá que, pô, manhwa, né, no caso, mas enfim. Grama é um manhwa que é extremamente pesado, né? É uma das histórias mais pesadas que vocês vão ver em volume único. Corta pra ela fazendo uma história sobre cães. Lançou em 2022 o manhwa dela, do PN, Cães. Simplesmente ela falando, comprando cachorro, comprando e adotando cachorro. E é uma boa obra, sabe? E não tem problema algum de você pegar e fazer assim, sabe? Ah, não, vou fazer aqui sobre cachorro. Porque existe. Qual é o problema, assim? Qual é o ponto de você não se experimentar com coisas simples também? Pô, vocês já leram mangá de culinária? Existem muitos mangás de culinária. Na verdade, um dos maiores mangás de todos os tempos é de culinária, né? Coquim Papa. E também tem aquele Oishimbo, né? Tem outros também, né? Sim. É impressionante. Culinária é assim, é um universo de mangás que, tipo, é só o cara fazendo receita. E assim, qual é o problema de você tentar se experimentar com isso? Sabe? Não mata, não. Acontece que às vezes a pessoa não tem interesse, né? Mas justamente você tentar. Olha, eu tenho deficiência de transição de cena. Pronto, se você tem deficiência em transição de cena, eu recomendo muito que você faça uma obra de comédia. Tente fazer uma obra de comédia, porque comédia é muito difícil de fazer no papel ao invés de fazer no vídeo. Se você dominar a arte de fazer comédia na cena, em papel, você vai ter uma transição de cena bem melhor. Ou perseguição, faz de obra de carro. A corrida. Vai lá, tenta fazer, pô, justamente. Você vai dar você vai ter muitas críticas, mas também você vai ter muito aprimoramento de como você mesmo consegue enxergar essa movimentação. Enfim, né, exemplos. Pode ser comédia e de corrida. Aí, ó, é o take. Pode ser. Enfim, bom vídeo, interessante. Ainda tem um pouco a dizer, né? Repertório de quadros pra saber como as coisas são feitas. Isso são coisas muito sutis que eu acabei pegando com o tempo. Se eu passo muito tempo sem consumir mangá, quando eu vou tentar fazer algum, cara, me dá uma travada porque eu não tô respirando aquilo. Vou dar um exemplo caso não tenha ficado claro ainda. Você abre lá seu perfil do Instagram, das 100 pessoas que você segue, 40 são perfis de fofoca, 30 é tipo mulher ou homem pelado, e 20 é carro, é futebol. Cara, você não vai conseguir desenhar mangá porque você não tem repertório. Simples assim. E também a visão e a opinião das outras pessoas. Tudo bem que tem algumas pessoas que elas são muito nada a ver, assim. Não tô falando pra você escutar qualquer merda que você ouve por aí. Mas se você conseguir selecionar e você conviver entre pessoas que estão tentando chegar no mesmo lugar que você, que realmente estão comprometidas, que vão fazer uma crítica honesta ao seu trabalho e que você considere que sejam pessoas da sua confiança, cara, isso sinceramente são coisas que vão te levar pro próximo nível. Se você chegou até aqui e quer continuar... Massa, mano, massa. Interessante. Um vídeo que a gente demorou tempo, que só uma desgraça. Né? Muito tempo, mas foi interessante. Gostei de acompanhar. Princípio. Não, Princípio. Sai daqui, Princípio. Outra traição cruel, com 2 negões, com armamento grande de mais de 28. Até por acontece a virada foda da Moabina do céu. Oh, e Igonho budista, não tem descanso não. Seu coração partido em 1000 pedaços no chão da Moabina.